Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Começa agora NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral no cenário global. Suprabá, povo! Pois bem, meu nome é Yuri Brauli, sou lá do MongeCast, podcast de entrevistas, e vim aqui no NetoCast Esportes para falar de futebol. Temos aí um último campeonatinho para comentar, né? Que significa que essa é a minha penúltima participação no esporte. Semana que vem eu já gravo a última e daí férias, gente. Acabou. Mas
Temos aí um último campeonatinho e alguns sorteios aqui para comentar sobre o futebol. Aproveitar esse finalzinho, né? Já acabou todo os nacionais e tal. No último programa, o Fabiano Cris, o meu afiliado Podquessal, gravou o último áudio dele, porque acabou a Série A, então devo dizer que o Fabiano Cris foi muito bem. Então, afiliado, se você tiver isso, o padrinho tá orgulhoso de você. Parabéns. Orgulho do Dindo. Tá, mas agora vamos falar aqui dos campeonatos. Mundial de Clubes, né? É o tal do campeonatinho que tá faltando, né? Um tal de Mundial, né? Que é pra decidir quem é o melhor time do mundo do ano. Tivemos o jogo do Flamengo e do Liverpool, né? Aqui pra comentar, que é o que importa no final das contas. Tivemos aí os jogos das quartas de final, vou comentar bem mais por cima. Pois bem, o Flamengo derrotou Al Hilal, né? O Al Hilal, já estava falando, né? Derrotou a Esperance de Tunis. O Al Hilal é o time da Arábia Saudita, campeão asiático, e um time que foi montado pelo Jorge Jesus. Ou seja, ele saiu do Al Hilal para treinar o Flamengo. Então o Jesus conhece bem esse time. Mas isso não impediu o Al Hilal de sair na frente. O Al Hilal ele saiu na frente com o gol de Salem Al-Dawsari. Eu não sei como é que se fala isso, gente. Árabe não é meu forte. Mas é o gol desse peão aí com 18 minutos de jogo. Então o Flamengo foi para o intervalo tomando um vareio no primeiro tempo. O Al Hilal ele dominou o jogo, só não fez mais gol por incompetência do time, né? E daí reúne as tropas no intervalo. Jesus deve ter dado uma bronca homérica, né? E quando você toma bronca do Jesus, você tem que escutar, né? Porque, enfim, 1 bilhão de pessoas seguem esse cara. Brincadeira, gente, brincadeira. Então, assim, enfim, voltou no intervalo e o Flamengo fez por 10-1, né? Conseguiu reverter gols de Arrascaeta, Bruno Henrique, e tivemos um gol contra de um peão que se chama Ali Al-Bulairi. Eu acredito que é isso, Ali Al-Bulairi. Não sei se tem que falar com entonação para ficar certo. Ali Al-Bulairi. É isso. Esse peão aí fez um gol contra. E tivemos uma expulsão aí do André Camilo. Esse é um nome fácil. Então assim, gente, 3-1 pro Flamengo. Mas olhando os dados, você percebe que o Jesus fez um cosplay bonito de Diniz aqui, porque o time teve 60% de posse de bolas, tocou mais passe, teve mais precisão de passe, mas os chutes 11 do Al Hilal e 8 do Flamengo. Chutes a gol, 5 do Al Hilal que se converteram em um gol e 2 do Flamengo que se converteram em 2 gols. O terceiro gol só saiu porque o cara fez contra. Então você pensa, dos 3 lances perigosos do Flamengo, os 3 se converteram em gols. Então a sorte do Flamengo é que a zaga do Al Hilal é do Al Hilal. Então assim, não tem muito o que falar. O Flamengo ele tomou um vareio no primeiro tempo e reverteu no segundo. No segundo o time estava jogando melhor, entrou, né? Era obrigação estar mais no ataque, estava na frente, né? Então o Flamengo acordou e agora vai para a final. No sábado o Flamengo vai enfrentar o Liverpool. Hoje, quarta-feira, dia 18 de dezembro, o Liverpool venceu por 2-1 no Monterrey. Olha, que jogo, hein? O Liverpool ele usou time misto, gente. Time misto. Se eu não me engano, tinha uns 4, 5 titulares do Liverpool. 5 porque um ele tá lá porque o que era titular tá lesionado, que é o Fabinho. Então o Keita tava ali por merecimento, digamos assim, uma vez que o titular tava lesionado. Então, teoricamente dá para dizer que tinha 5 titulares ali, dos que vão jogar na final, provavelmente. Mas assim, começou, né? Daí depois, quando viu que o cerco apertou, teve que botar mais uns aí. Mas assim, vamos lá, Liverpool e Monterrey, que foi o jogo. Foi hoje. Elencando assim. O Keita, ele abriu, né? Aos 11 minutos, aí todo mundo pensou, pô,
O Liverpool vai meter o cacete nesse time mexicano, não tem mais chance, saiu o gol, ei, acabou. Agora é esperar pra ver o Flamengo e Liverpool na final. Não. Aos 14 minutos, 3 minutos depois, Funes Mori empatou e daí começou o drama do Liverpool. O Liverpool, meu Deus do céu, gente, como tava difícil para esse time atacar. E o Monterrey tava até atacando mais, gente. Só que o que acontecia é que os caras não estavam com a pontaria descalibrada, meu Deus do céu. E daí, é claro, né? Aos 46 do segundo tempo, o Firmino, que saiu do banco, tipo assim, o Klopp, pelo amor de Deus, Firmino, eu sei que era para você estar descansando agora, mas vai lá e ajuda a gente. E ele ajudou, então o Firmino fez o gol da vitória. Gente, quando saiu essa escalação, eu tô no grupo de futebol, chamado Futebol Debate, um abraço aí se alguém ouvir esse negócio, mas o povo tava tipo... Meu Deus, tinha uns 3, 4 que estavam com uma impressão que o Monterrey ia ganhar esse jogo quando viram a escalação do Liverpool, porque tava um mistão bonito. Quase que se concretizou isso. Então, é isso, né? O próximo jogo do Mundial de Clubes, que nem eu já falei, vai ser no sábado agora, às 2h30 da tarde, horário de Brasília. Então, vamos ver o que sai disso. A princípio, foda que para mata-mata, chutar qualquer coisa é complicado. Mas se eu fosse chutar, diria que vai dar Liverpool. Eles souberam descansar bem o time e tal. Vamos ver, né? O que fode é o oba-oba do Liverpool. Mas assim, se tem flamenguista aí ouvindo o Netcast Esportes, a chance é que jogaram mal pra caramba contra o Monterrey e também que o Liverpool tá no clima de oba-oba lá em Dubai. Então, em Dubai não, sei lá onde é que é, no Catar, na cidade eu não me lembro, porque eu não me lembro se Dubai é no Catar ou se é nos Emirados Árabes, mas eu com capital lá eu sou péssimo. Mas enfim, o importante é que vai ser no Catar esse jogo e o Liverpool tá no clima de oba-oba. Então assim, se tem algo que pode salvar o Flamengo, né, nessa história toda, tá meio esse Liverpool em relação ao Mundial. Então, vamos ver, né? Quem sabe? O último brasileiro que foi campeão mundial foi em cima do inglês. Então, para quem se apega à estatística, quem sabe? Enfim, agora vamos falar dos sorteios que tá tendo, porque são 3 que nós tivemos. Primeiro deles, a nível nacional, nós tivemos o sorteio da Copa do Brasil. Gente, são 80 times, 40 jogos, eu não vou falar de todos, né? Vou falar dos times da Série A e do Cruzeiro, né? Porque, bom, não deveria estar falando do Cruzeiro, mas infelizmente vou falar. Então assim, vamos lá. Série A, quais que são os confrontos do time? O Atlético Goianiense vai pegar o União de Rondonópolis, lá do Mato Grosso. O jogo aleatório. Tem uns mais, né? Mas esse também é aleatório. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Campinense da Paraíba. O Bahia enfrenta o River do Piauí. Botafogo enfrenta o Caxias do Sul. Ceará enfrenta o Bragantino do Pará. Importante, não é o Red Bull Bragantino. O Coritiba enfrenta o Manaus. Fluminense enfrenta o Motoclube. O Goiás enfrenta o Fast Clube. O Sport enfrenta o Brusque. O Vasco enfrenta o Altos do Piauí. Lembrando, o Fast Clube é do Amazonas, Brusque é de Santa Catarina e o Altos é do Piauí. E o nosso amigo Cruzeiro aí vai enfrentar o São Raimundo de Roraima. Esses são os principais confrontos, né? Lembrando que tem 11 times que vão entrar direto nas oitavas de finais. São eles: os campeões da Libertadores, os campeões.
os times que vão para a Libertadores, que no caso o Flamengo, Atlético Paranaense, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Internacional e Corinthians. O campeão da Série B, que é o Bragantino, o original de São Paulo, dentro do que dá para chamar de original. O Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste. E o campeão da Copa Verde, que vem a ser o Cuiabá. E esses são os times que já estão direto nas oitavas de finais. De resto, tem 80 times brigando por 5 vagas nas oitavas de final. Então, 80, 40, 20, 10, 5. Vai lembrar, né? Os times da Série A e o Cruzeiro aí, eles, enfim, os 40 times que foram definidos como mais fortes, nessa primeira chave eles jogam fora de casa. E como que funciona? Como o outro time é mais fraco, se acontecer um empate, quem passa é... Aliás, eu não me lembro disso. É que eu não me lembro se quem passa com empate é o time de fora de casa ou se... Aqui, ó. Ah, não, tá certo. Me confundi tudo, perdão. Vamos recapitular tudo, gente. É o seguinte, o time mais forte, ele joga fora de casa. Então, assim, Cruzeiro, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Coritiba, Fluminense, Goiás, Sport, Vasco e todos os outros 40 aí, os 40 mais fortes jogam fora de casa. Porque, né? São os times mais fortes. Porém, eles têm a vantagem do empate. Então, assim, vamos sugerir aqui, Coritiba e Manaus. Coritiba vai jogar lá em Manaus, né, na Arena Amazônia. Se houver um empate, o Coritiba passa. Se o Manaus tem que vencer para conseguir ir para a segunda fase. Na segunda fase eu já não me lembro se é ida e volta e tal, mas tem tempo, né? Até fevereiro já vou ter essa tabela mais ou menos de cor. A Copa do Brasil é um campeonato complicado pra cacete, gente. Enfim. Agora então, vamos falar do outro. Deixa eu ver. Vamos falar da Champions League. Champions League, tivemos o sorteio nessa última sexta-feira, se não me falha a memória. Mas tivemos os sorteios e agora nós temos quais que são as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Porque, né, é times europeus e tal, Liga dos Campeões da Europa. Enfim, né, eu tô devagando demais, o Neto vai me matar quando eu ouvir esse áudio. Mas, enfim, vamos lá, Liga dos Campeões, oitavas de final, quais que são os jogos? Borussia Dortmund e PSG. Se for arriscar, eu vou emendar um palpite aqui. Eu diria que é o PSG que passa. Então, Borussia Dortmund e PSG. Lembrando, o jogo é sempre na casa do time que foi primeiro do grupo. O segundo jogo. Então, o primeiro jogo é em Borussia, o segundo em Paris. Real Madrid e City. Nossa, esse jogo vai ser forte, hein? E olha que eu não botaria com tanta facilidade que o Real Madrid vai passar. Porque o time tá numa das piores fases do ano. Então, dos últimos anos. Então, eu não sei até onde que esse Real Madrid pode passar pelo City, né? Vamos ver. Pasmem, eu vou apostar no City aqui. Me cobrem depois. Vocês não vão cobrar, vai ser em março, mas me cobrem em março se vocês se lembrarem. Borussia e PSG passa o PSG. Real Madrid e City eu acho que passa o City. Lembrando, o segundo jogo vai ser na casa do City. Atalanta e Valência, o jogo aleatório. Vou apostar no Valência, né? Não tem muito por onde. O Atalanta passou na cagada. O jogo de volta vai ser o Valência que vai decidir. Sempre quando eu falar o segundo time, entendo que o segundo time vai decidir em casa. Então, o primeiro time vai jogar primeiro em casa, o segundo time joga fora. Atlético de Madrid e Liverpool. Vou apostar no Liverpool. Chelsea e Bayern de Munique. Esse jogo é bom. Vai ser equilibrado. Aposto no Chelsea. Lyon e Juventus. Aliás, não, aposto no Bayern. Sim, eu vou mudar o palpite, foda-se. Eu aposto no Bayern.
Acho que o Chelsea ainda tá precisando dar uma engrenadinha aí. Lyon e Juventus. Eu vou apostar no Juventus. Vou apostar no Juventus. Tottenham e Red Bull Leipzig. Joguinho meio bom também, mas vou apostar no Tottenham. Agora tem um Special One e tal. Napoli e Barcelona. Esse é o mais fácil, né? Barcelona. Não tem nem pra onde correr. Então vamos lá, gente. Já falei da Champions League, vamos falar de Libertadores. Ontem, no meu ontem, tivemos o sorteio da Libertadores, tivemos o da Copa Sul-Americana por tabela. Vou falar da Sul-Americana, meio que... Mas enfim, vale lembrar, né, a Sul-Americana, a final vai ser disputada em Córdoba, na Argentina, e a Libertadores vai ser disputada no Maracanã. Então vamos lá, quais que são os jogos dos brasileiros na Sul-Americana? Vou passar bem rápido que já está com 16 minutos aqui. O Vasco vai enfrentar um time boliviano. Ainda não está decidido, o campeonato boliviano acaba em dia 29 agora, e ainda tem o do Chile. Da Bolívia foi por causa dos protestos na Bolívia, o Chile por causa dos protestos no Chile. Obviamente, né? A Bolívia não vai parar por causa dos protestos no Chile, e o Chile não vai parar por causa dos protestos na Bolívia. Né? Cada um parou por causa do seu protesto. Enfim, daí o Atlético Mineiro vai enfrentar a União Santa Fé, o Bahia vai enfrentar o Nacional do Paraguai, o Goiás enfrenta o Sol de América, também do Paraguai. Deixa eu ver, o Fluminense enfrenta a União La Calera acho que é do Chile esse negócio. E o Fortaleza enfrenta o Independiente da Argentina. Primeira participação sul-americana do Fortaleza, ele nunca disputou um campeonato sul-americano, vai enfrentar o maior campeão da Libertadores. Interessante. E Libertadores, né, que é o que importa nessa zorra toda aqui. Vamos lá, falar tem primeira fase, segunda fase, terceira fase. Vou falar dos brasileiros, que é o que importa. Vamos lá. Libertadores, os times brasileiros da pré-Libertadores, por assim dizer. Chamam de pré-Libertadores, mas segundo ela é a primeira, segunda e terceira fase de grupos. Não tem isso de pré. Então, assim, na segunda fase da Libertadores, o Internacional enfrenta o Chile 4. Ainda tá decidindo quem que vai participar do campeonato, né? E o Corinthians enfrenta o vencedor da primeira fase, que está entre Bolívia 4 e Guarani. Então, Guarani do Paraguai, né? Então, a decidir como que vai ser, né? E daí nós vamos para a fase de grupos. Vamos lá, fase de grupos, envolvendo os brasileiros. O Flamengo, ele pegou o grupo que é o Independente Del Valle, Júnior e o G1, né? Espera para quem sai da primeira fase. Da primeira fase, eu acho que os mais fortes é o Cerro Porteño e o Barcelona de Guayaquil. Então, deve ser um desses dois que vai se juntar. Flamengo, Independente Del Valle, importante, porque o Independente Del Valle também vai enfrentar o Flamengo vai enfrentar o Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana, porque o Independente Del Valle é o campeão da Copa Sul-Americana. Então, fica registrado isso. E o Júnior de Barranquilla, né? Da Colômbia, Independente Del Valle do Equador. Grupo B: Palmeiras, Bolívar da Bolívia, Tigre da Argentina, que está na segunda divisão. Ele passou porque ganhou a Copa do Brasil. A Copa da Argentina, perdão, gente. Copa da Argentina, equivalente à Copa do Brasil, mas é a Copa da Argentina. E o G2, aí que entra uma história interessante, porque o time mais esperado para passar para o grupo B desses confrontos do G2 é o Corinthians. Então nós podemos ter Palmeiras e Corinthians no grupo B. Olha, vai ser bonito. Grupo C, né, que é o do Atlético Paranaense, Peñarol, Colo-Colo, Atlético Paranaense e Bolívia 2. Peñarol forte. O Colo-Colo, eu diria que ele está com mais nome do que time atualmente. E o Bolívia 2 não interessa. Aí eu falo não interessa, o time passa para as oitavas, mas ok. Vamos para o grupo D, então. Grupo D, que é o do São Paulo,
ele se junta a River Plate, LDU Quito e Binacional. Binacional acho que é do... Se não for do Paraguai, é do Peru. Enfim. Um grupo aí meio difícil, né? River Plate, São Paulo e LDU. E o Binacional vai ser o saco de pancada. Grupo E. Esse grupo vai ser bom, porque tem o Grêmio. Eu nem sou clubista, gente. Acho que isso aí já é reparado, né? Mas enfim, o Grêmio, ele vai enfrentar a Universidade Católica, o América de Cali, e aí que entra mais um destaque. Porque tem um G4, e o time mais forte desse G4 é o Inter. Então nós podemos ter 2 clássicos regionais. Palmeiras e Corinthians no grupo B, Grêmio e Inter no grupo E. Olha, pode ser um bom clássico aí. Se bem que eu não sei se o Inter passa de fase. Eles estão para contratar o Rodinei do Flamengo. Então, boa sorte aí para quem é colorado. E no grupo G, né, que é o último brasileiro, teremos Olímpia, Santos, Delfim, eu não faço a menor ideia de onde é esse time, e o Defensa e Justiça. Defensa e Justiça é da Argentina. Parece que lá ele é conhecido como... Ele é conhecido como Leicester da Argentina, porque tá indo bem pra caramba. Ah, o Delfim ele é do Equador. Agora eu vi aqui. Então esses são os grupos. Se eu fosse chutar os grupos mais fortes, seria o do Flamengo, seria o do São Paulo, e se o Internacional passar, vai ser o do Grêmio e Inter. Então esses grupos devem ser os mais fortes. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai sair. Boa sorte para todo mundo e chega, já tô com 22 minutos de áudio. Espero que tenham gostado. Até a semana que vem. Semana que vem, meu último áudio aqui pro NetoCast Esportes no ano. Depois só pro estadual. Vou te dar umas férias aí. Chega. Brincadeira, eu amo gravar áudio pro NetoCast Esportes. Toda quarta-feira eu dou um jeito de gravar. Onde é que eu tô? Já gravei num carro que tava na chuva. Num dia chuvoso no carro, parei porque tava tendo confusão na BR. Eu parei e gravei esse áudio com o que dava. Deu certo, devo dizer, aquele dia. Mas hoje eu tô no conforto do meu lar, gravando aqui. Penúltimo áudio do ano pro NetoCast Esportes. Semana que vem fazemos a finaleira do ano. Vou fazer um resumão e dentro disso comentar também a final do Mundial. Espero que tenham gostado. Até a semana que vem. E um abraço do monge. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas: nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Olá, amigos do NetoCast Esportes, aqui é Rodrigo Balmondes e hoje vamos falar de NFL e NBA. Para começar, na NFL tivemos o final da semana 15. Com isso, agora restam apenas 2 semanas para iniciarmos os playoffs. E os resultados foram os seguintes. Na quinta-feira tivemos New York Jets e Baltimore Ravens, 21-42 para o Ravens. O Ravens com isso está 12-2, ou seja, animal a performance do Ravens e, assim, com certeza um candidato seríssimo aí a chegar ao Super Bowl. Em seguida tivemos Seattle Seahawks 30 e Carolina Panthers 24. A tristeza do Carolina Panthers não tem fim ainda com a demissão do técnico, mas ainda sem um horizonte definido aí do que vai fazer. Com o Seattle, com essa vitória, ele conseguiu a sua vaga nos playoffs, confirmando e está 11-3. Em seguida tivemos New England Patriots 34 em cima do Cincinnati Bengals 13.
Com certeza o Cincinnati Bengals é um dos piores times da liga, e tá só com uma vitória e 13 derrotas. Porém, o Patriots tá sofrendo muito e o ataque fez uma pontuação, mas não se engane, porque se pegasse um time um pouquinho mais forte, esse ataque teria sofrido. Em seguida tivemos Tampa Bay Buccaneers 38, Detroit Lions 17. Meu Deus do céu, quem esperava que o Matt Patricia daria jeito nesse Lions? Tá até agora sofrendo. É claro que o Lions aí tá sofrendo muito com lesões, etc. Porém, se esperava mais aí do ex-coordenador defensivo do New England Patriots. Em seguida tivemos, sim, a volta, Chicago Bears e Green Bay Packers. 13-21 para o Packers. Claro, com essa vitória, o Packers confirmou sua ida aos playoffs. Tá também 11 vitórias e 3 derrotas. Sensacional. Em seguida tivemos Denver Broncos, apenas 3. Kansas City Chiefs, 23. Que coisa, o Denver Broncos aí, desde lá do Super Bowl, 3 temporadas atrás, não chega longe, tá? Uma tristeza só. Em seguida tivemos Miami Dolphins e New York Giants, a batalha dos perdedores, com o Dolphins fazendo apenas 20 pontos e o New York Giants 36. Com isso, eles empatam aí com 3 vitórias e 11 derrotas. Que coisa triste pro New York Giants, hein? Em seguida tivemos Buffalo Bills 17, ganhando do Pittsburgh Steelers com 10. Com certeza, e com essa vitória, o Bills se confirma na pós-temporada. Em seguida tivemos Houston Texans 24, Tennessee Titans 21. Com isso aí, o Texans estava andando meio de lado, não sabia se ia ou não. Agora, com isso, dos 11 últimos jogos contra os Titans, eles ganharam 8. Mas ainda assim não tem vaga definida nos playoffs, não tem vaga garantida. Em seguida tivemos Philadelphia Eagles 37 em cima do Washington Redskins 27. O Eagles aí tá 7-7, tá quase sem chances de ir para pós-temporada. Precisa ganhar essas 2 partidas e torcer para os outros times perderem. Mas, enfim, tá numa situação muito ruim, mas ainda tem chances. E o Washington Redskins aí é uma temporada para esquecer novamente. Em seguida tivemos Cleveland Browns 24, perdendo para o Arizona Cardinals 38. E com isso aí o Browns está fechando aí uma temporada com 6 vitórias e 8 derrotas até o momento. Muito triste pro Browns, que se esperava muito mais. E com isso aí o Odell Beckham Jr. já pediu sua transferência para outro time. Vamos ver o que vai acontecer. Em seguida tivemos Jacksonville Jaguars 20, ganhando do Oakland Raiders 16. O Oakland Raiders, que prometia tanto nessa temporada, não sai do lugar. E o Jaguars também, que se esperava tanto aí com o Nick Foles. O Nick Foles acabou perdendo espaço por Gardner Minshew, terceiro, e tá aí, né? Vamos ver se o Jaguars melhora pro ano que vem, e o Raiders também. Em seguida tivemos Los Angeles Rams 21, perdendo para o Dallas Cowboys, que fez 44, um verdadeiro atropelo. Que sensacional esse jogo aí pro Cowboys, e é o jogo que eles mais fizeram gols desde 2014, né? Fizeram mais pontos desde 2014. Depois tivemos Atlanta Falcons 29, ganhando em cima do San Francisco 49ers 22. Com isso aí, o Falcons meio que atrasou a vida do 49ers, que poderia ter se confirmado aí na primeira posição. Vamos ver o que vai dar. Em seguida tivemos Minnesota Vikings 39, Los Angeles Chargers 10. Com isso aí o Vikings ainda continua na disputa, e o Chargers aí, que tristeza, que se esperava tanto dessa franquia. Fechando os jogos, tivemos Indianapolis Colts e New Orleans Saints. Fechou 7-34 para o Saints. Que tristeza para o Colts, que também se esperava tanto nessa temporada. Com isso, a situação dos playoffs ficou a seguinte. Na AFC, a posição da AFC está com Ravens em primeiro lugar, New England Patriots projetado para o segundo, Pittsburgh Steelers no sexto, Buffalo Bills no quinto, e terceira com Kansas City Chiefs, e quarto com o Houston Texans. Ainda tem chance o Tennessee Titans, o Cleveland Browns, por incrível que pareça, e o Oakland Raiders.
Ainda tem muita coisa aí para acontecer nessas duas últimas rodadas. Passando para a NFC, neste momento Seattle Seahawks está em primeiro, Green Bay Packers em segundo, o 49ers, que estava aqui na ponta, caiu para quinto, e o New Orleans Saints em terceiro, Dallas Cowboys em quarto, como eu falei, o San Francisco 49ers em quinto, e o Minnesota Vikings em sexto aí, já no Wild Card. Vamos ver como é que isso vai acontecer. E agora, fechando a NFL, vamos agora para a NBA. Na NBA, a notícia principal foi que com a lesão do Luka Doncic, se esperava que o Dallas Mavericks fosse cair de produção. Porém, o que aconteceu, efetivamente, é que Kristaps Porzingis apareceu e ganhou mais uma, ganhou bonito contra o Milwaukee Bucks, o líder na Conferência Leste. Que sensacional, 120-116, o Dallas Mavericks jogou sensacional esse jogo. Com isso, a situação atual é a seguinte: em primeiro, Milwaukee Bucks, 24 vitórias e 4 derrotas. Philadelphia 76ers em segundo, com 20 vitórias e 8 derrotas. Boston Celtics em terceiro, com 17 vitórias e 7 derrotas. Miami Heat vem em quarto, com 19 vitórias e 8 derrotas. Em quinto, Toronto Raptors, atual campeão, 18 vitórias e 8 derrotas. Em sexto, Indiana Pacers, que parou aí o Lakers de LeBron sem o Anthony Davis, 19 vitórias e 9 derrotas. Em sétimo, o Brooklyn Nets com 15 vitórias e 12 derrotas. Em oitavo, Orlando Magic com 12 vitórias e 15 derrotas. Em nono, Charlotte Hornets com 13 vitórias e 17 derrotas. Em décimo, Detroit Pistons com 11 vitórias e 16 derrotas. Em 11º, Chicago Bulls com 10 vitórias e 19 derrotas. Em 12º, Washington Wizards, 8 vitórias e 17 derrotas. Em 13º, New York Knicks com 7 vitórias e 21 derrotas. E mais sensacional que eles conseguiram sair aí do fundo da tabela. Em 14º, Cleveland Cavaliers com 6 vitórias e 21 derrotas. E em 15º, Atlanta Hawks do Trae Young com 6 vitórias e 22 derrotas. Com isso aí, passamos à Conferência Oeste, onde temos em primeiro Los Angeles Lakers, 24 vitórias e 4 derrotas. Los Angeles Clippers com 21 vitórias e 8 derrotas. Em terceiro, continua aí o Dallas Mavericks, 18 vitórias e 8 derrotas, indo aí para os seus 4 jogos aí duríssimos contra os campeões, os times fortíssimos aí nos próximos dias. Em quarto, Denver Nuggets, 17 vitórias e 8 derrotas. Em quinto, Houston Rockets com 18 vitórias e 9 derrotas. Em sexto, Utah Jazz com 16 vitórias e 11 derrotas. Em sétimo, Oklahoma City Thunder com 12 vitórias e 14 derrotas. Em oitavo, Sacramento Kings com 12 vitórias e 15 derrotas. Em nono, Portland Trail Blazers com 11 vitórias e 16 derrotas. Em décimo, Phoenix Suns com 11 vitórias e 16 derrotas. Em 11º, Minnesota Timberwolves com 10 vitórias e 15 derrotas. Em 12º, San Antonio Spurs com 10 vitórias e 16 derrotas. Em 13º, Memphis Grizzlies com 10 vitórias e 17 derrotas. Sai quase no fundo da tabela, New Orleans Pelicans em 14º com 6 vitórias e 22 derrotas. E em 15º, Golden State Warriors com 5 vitórias e 23 derrotas. Com isso aí fechamos a nossa coluna de basquete. Mas se você quiser saber mais de basquete, ouça lá o Big Three. Vamos voltando agora com o Netão. Toca lá, Netão! Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Olá, agora no último sábado, dia 14 de dezembro, teve o UFC 245 lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Teve o card preliminar, e as lutas todas, tanto nesse preliminar como no principal, foram boas de assistir.
Teve iniciando o evento, Punahele Soriano vencendo Oscar Piechota por nocaute aos 3 minutos e 17 segundos. A americana Jessica Ai vencendo a brasileira Vivi Araújo por decisão unânime. A Vivi Araújo não aguentou a Jessica Ai, que ela foi lutar inclusive com 2 quilos acima do peso da categoria, perdeu um saldo da bolsa para Vivi e ainda levou, mas mesmo assim acabou ganhando a luta, né? A Vivi Araújo vai de voltar, se não tiver alguma lesão mais grave, que falaram que ela acho que ela ia passar por uns exames para ver se estava apta a voltar agora a partir de fevereiro, ou se não só em junho, dependendo das lesões que ela teve na luta. Brandon Vera venceu Kai Kara France por lesão unânime. Chase Hooper venceu Daniel Taymor por nocaute técnico aos 4 minutos e 34 segundos do primeiro round. O mal encarado Matt Brown venceu Ben Saunders por nocaute aos 4 minutos e 55 segundos do segundo round. Omari Akhmedov venceu Ian Heinisch por decisão unânime. A Irene Aldana venceu a brasileira Kathleen Vieira, que era uma esperança no feminino, uma mulher que poderia ir avante e enfrentar a Amanda Nunes nas próximas lutas. Ela perdeu a Kathleen perdeu por nocaute aos 4 minutos e 51 segundos do primeiro round, saiu chorando e tal, passou por uma fase difícil de lesão e doença. Ela foi bancada pelo técnico e por doações de amigos, uma coisa assim, amazonense, né? Acho que era amazonense, e perdeu nesse retorno ao evento, mas tudo bem, há de voltar mais forte. E para fechar, o Geoff Neal venceu o Mike Perry por nocaute técnico no primeiro minuto e 30 segundos do primeiro round, e assim encerrou o card preliminar. Na sequência, o principal começou com Petreyan vencendo Uriah Faber por nocaute aos 43 segundos do terceiro round, e deixou Uriah Faber com a cara toda quebrada. Parecia ele tinha até uma mecha no canto esquerdo do olho esquerdo, né? E por pior, mais incrível que pareça, o Petreyan que ficou com uma lesão que só vai permitir que ele volte em junho. Acho que ele quebrou um dedo do pé, alguma coisa assim, durante a luta. E mesmo com o aspecto normal, tal, saiu lesionado, e o Uriah Faber pode voltar a partir de fevereiro. Ele, sem grandes machucados, vai poder voltar em junho. O brasileiro Marlon Moraes venceu o José Aldo numa decisão dividida e que gerou vaias do público. Para muitos, inclusive para mim, o José Aldo ganhou a luta, embora com uns golpes e tudo mais, mas os juízes viram que o Marlon Moraes, mesmo recuando, estava contra-atacando e bem. Na sequência veio a brasileira Amanda Nunes, venceu com inteligência Germaine Rendemi, que é uma lutadora que não tinha, já perdeu para ela numa outra ocasião, e era uma zebra, né? Mesmo assim ela conseguiu chegar até o quinto round, e a Amanda Nunes usou a inteligência, usou o jiu-jitsu derrubando ela, segurando ela no chão. Ela não estava bem, Amanda, e a Germaine poderia muito bem ganhar a luta no forte dela, que é o kickbox. E não tinha assim, uma capacidade de luta no chão, e ficou lá deitada. Mesmo assim, deu canseira na Amanda, que por pouco, se fosse ela lutando com a Cyborg teria ganhado dela com tranquilidade, uma vez que naquela outra luta a Cyborg deu bobeira. Na sequência veio o Alexander Volkanovski vencendo o Max Holloway por decisão unânime. Outra zebra, né? Talvez a maior zebra da noite. O Max Holloway é super favorito. E na última, o Kamaru Usman venceu Colviton, aquele lutador que veio aqui no Brasil e ganhou do MMA e falou que éramos porcos. Desqualificou, tudo que desqualificou, usou um certo racismo com a torcida brasileira durante a vitória sobre o MMA. Ele perdeu por nocaute técnico aos 4 minutos e 10 segundos do quinto round e ainda saiu com a mandíbula quebrada. E o Kamaru Usman dedicou a vitória ao povo brasileiro que foi ofendido por esse outro lutador americano. E para encerrar o calendário do UFC deste ano aqui, 2019, vai ter o último evento na Coreia do Sul no dia 21 de dezembro. O horário vai ser 7 horas da manhã. Não, vai começar às 4 horas da manhã em horário de Brasília, o card preliminar. Bem, vai ter o peso galo Alateng Heili versus Ryan Benoit. Peso mosca Amanda Lemos, deve ser brasileira, versus Miranda Granger. Peso mosca Alexandre Pantoja versus Matt Chanel, uma coisa assim. Peso leve Dong Young Ma
versus Omar Morales. Peso pena Seung Won Choi versus Suman Mokantarian. Peso pesado Cyril Gane versus Tanner Bowser. Peso pena Raoni Barcelos brasileiro versus Seid Nurmagomedov, deve ser do clã do Khabib Nurmagomedov. Essa luta vai encerrar o card preliminar e às 7 horas da manhã começa o card principal. Peso galo Kyung Hun Kang versus Ping Hyun Liu. Peso médio Jun Yong Park versus Mark André Barriault. Peso meio pesado Dan Hun Jung versus Mike Rodrigues. Peso pena Du Hu Choi versus Charles Jourdain. Peso meio pesado Volkan Ozdemir versus Alexander Hakik. E para fechar o peso pena Frank Edgar versus Shang Tsung Jang. É o coreano louco lá. E aí se encerra o calendário do UFC desse ano aqui. Esse é o UFC vai ser o último vai lutar, vai ser o zumbi coreano, agora lembrei o apelido dele. E no mesmo dia, só que no horário normal, né, lá no vai ter o Bellator no dia 21 de dezembro no Blades Arena Honolulu, acho no Havaí. Vai começar às 10 horas da noite, o card preliminar, e o principal à meia-noite, o 0 hora, né, já no domingo. Eles não anunciam todas as lutas, só anunciam uma ou outra do preliminar. Então a do preliminar que eles anunciaram foi Nayola Dung versus Zak Zene. Depois veio o card principal com Ralph Stotts versus Shaden Leia Loa, Jason Jackson versus Kirill Kunimoto, Juliana Velasquez, que é uma brasileira, versus outra brasileira, Bruna Ellen. Depois veio AJ McKee versus Derek Campos. Depois Lilma, Lei McFarlane versus Kate Jackson. E na sequência, no dia 23, se não me engano, eles vão lutar na véspera. Na véspera do Natal. Não, na véspera não, vai ser no dia 30 de dezembro. Vai ter o Bellator lá no Japão, no Saitama Arena. Vai ter o evento principal do Fedor Emeliano, aquele famoso russo, contra o Quinton Rampage Jackson. Vai ser o que vai fechar o calendário do Bellator, né? Vai ter aquele Michael Page, aquele negão que só perdeu pro Douglas Lima, né? Que ele tem um estilo similar ao do Anderson Silva. Ele vai enfrentar o Shinsho Anzai. Depois o Goichi Yamaguchi, que é um lutador também famoso lá do Japão, versus Daron Krishank. Depois Lorenzo Larkin versus Keita Nakamura. Outro lutador bem renomado, Michael Chandler versus Sidney Outland. Esse cara lutou recentemente. E o que eu falei, o Fedor Emeliano também está assim mais do que fim de carreira, está se arrastando, né? Foi um puta lutador, mas vive mais do nome hoje em dia. Versus o quinto, também o Rampage Jackson, que também é outro lutador que foi do UFC, foi um grande lutador, mas não representa mais grande coisa. Eu acho que esse vai ser 0 hora horário de Brasília, não, 0 hora lá no Japão, e acho que meio-dia aqui em Brasília, talvez dê para quem gosta de assistir isso com tranquilidade. No dia seguinte, no Japão, vai ter um Rising, que é um campeonato de MMA também japonês. Esse aqui eles não tiveram, quase não divulgam nada, eles se focam para o público japonês, não transmite pela internet e para outros países do mundo. Mas é um evento já bem renomado, onde grandes nomes competem lá, mas nomes praticamente em decadência, com um ou outro novo. E no dia 31, esse vai acontecer mais ou menos 4 horas da manhã. E no mesmo dia vai ter 8 horas da noite o PFL, que também é um outro evento que está ficando grande, bem renomado. E segue mais ou menos a linha do Bellator. Anunciam algumas lutas do preliminar, uma ou outra luta do preliminar, e
vai pro principal. Eles anunciaram Brandon Loughnane versus o brasileiro Davi Alex Duarte. Depois o principal, Emiliano Sordi versus Jordan Johnson. Ali Isaev versus Jared Rochot. Lance Palmer versus Daniel Pineda. O brasileiro Nathan Schultz versus Loika Radzabov. David Michaud versus Ray Cooper 3. Kayla Harrison versus a brasileira Larissa Pacheco, um final de evento, acho que uma disputa de cinturão e um final de torneio feminino nesse evento aí. E essa Kayla Harrison é uma mulher forte, alta, e que ela ficava desafiando a Cyborg um tempo atrás. É uma lutadora recente, só tem 6 lutas e 6 vitórias, todas por via rápida. E assim encerra o MMA no ano de 2019. Boas festas, bom Natal, bom Réveillon e um ótimo 2020 para todos. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, A chata. e a gente tá aqui para apresentar para vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo, binário por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!